Fala pessoal, beleza? Boa noite, né? Pessoal, vou fazer o estudo já de final de semana, tá? A gente faz o recap, né, de quinta e fala um pouco sobre sexta. Já falamos um pouco, né, sobre algumas ideias para a semana que vem. E o estudo, né, da mentoria gradual vai ficar pro domingo, tá bom? Sábado eu não vou conseguir estar gravando, né? Demanda um pouco mais de tempo, né? Então não vou conseguir realmente estar realizando, tá bom? Então, dando início aqui a nosso recap, né? Esse aqui é o estudo, né, pessoal, que a gente havia enviado, né, na quarta-feira, né, que era o estudo para quinta. Pensando em lateralidade, né, pessoal, a gente tem que pensar nos magnetos, certo? Nos gaps abertos. Então, tem esse gap, né, da mínima dessa barra para a máxima desta barra. Eu tenho uma barra de reversão de alta, né, o que é interessante para os comprados. Só que essa barra de reversão de alta, né, ela só tem a H1, ou seja, ela só é interessante aos compradores se o preço conseguir, né, vir acima de sua máxima, tá? Então, citamos aqui alguns pontos, né, em lateralidades, gaps, POC, né, são bons magnetos, é o que tem, né, como magneto em lateralidade, é a melhor explicação, né? Ah, Luciano, mas eu tenho dificuldade em ver gap, então é bom você começar a praticar, né, para essa visualização, porque em lateralidade é o que há, né, de região de nível de suporte, de magneto, tá? De nível de resistência. Então, muitas vezes o mercado só volta, fecha gap, né, e já reinicia uma nova direção. Aí aqui eu coloquei que mais no M60, né, pode levar a uma perna 2 e alvos, né, com nova mínima, né? Então aqui eu coloquei que no diário a gente tinha os gaps abertos com magneto, porém no M60, né, a gente tinha um cenário bem vendedor, né? A gente já chega lá. Falha de nova máxima, né, pessoal? A princípio, eu estou me referindo a essa máxima aqui, ó, tá? Ou seja, ele não conseguiu fazer uma nova máxima na lateralidade, fez uma nova máxima numa máxima minoritária, né? Entre esses dois pontos aqui, você vê que você tem também um topo mais alto, então esse topo aqui é mais baixo, ele é minoritário, e o preço, né, levou o mercado a uma nova mínima. E uma movimentação muito mais ampla, né? Algo como no mensal, né, seria uma visualização, né, mais ou menos assim, tá? Esse topo, né, muitas vezes ele fica apagado, né, quando você aumenta o tempo gráfico, tá? Então só trazendo mais uma possibilidade de leitura. Então ele fez nova mínima, né? Poderia ser uma dinâmica de subir menos para descer mais, tá? É, Baixo na lateralidade, né, pessoal, que a gente havia comentado, né, isso, né, o preço aqui ele acabou não conseguindo nem mesmo nenhum rompimento, apenas mera violação. Vendedores realizam lucro, né? É baixo na lateralidade, o que é comum, né? Aqui a gente tem o fundo duplo mais baixo e vendidos conseguiram nova mínima. É uma possibilidade de nova estrutura. A nova mínima é a possibilidade de uma estrutura de baixa, né? A última estrutura vigente, ou seja, eu tenho uma mínima mais baixa, né? E tenho em relação ao movimento macro, né, ainda um topo mais baixo, tá? Então, ainda há a possibilidade, né, da gente ter, né, essa movimentação aqui, né, como uma possibilidade de uma nova estrutura de baixa. Ainda, né, naquela parte de texto escrito, né, que eu mando ali no grupo, ainda citamos, né, a ideia, né, de que a gente só tem, né, comprador participando se a máxima dessa barra for violada, né? Se o mercado não vai acima aqui, né, da própria máxima, né, dessa barra de alta, a gente não tem a condição, né, de nenhuma continuidade. Aqui nos 60 minutos, né, um dos desenhos que a gente apontou era uma possibilidade, né, do mercado realizar a perna 2, né, da falha de Wedge. Tem uma movimentação de uma, de duas, de três puxados, o preço passou, né, a gente vê rompimento, a gente tem continuidade, e o final da perna um é onde inicia a primeira correção. Então é aqui a perna um, a premissa, né, de pelo menos uma perna 2. Quanto a níveis de resistência, a gente tinha a possibilidade de troca de polaridade, bem como o M2S na média móvel de 20, bem como, né, o gap de média, caso o mercado viesse ainda, né, mais acima. Todos eles, né, acabam sendo setups para teste da mínima, tá, da tendência. O M2S, né, leva a um teste da mínima da tendência, né, inclusive a possibilidade de continuidade. O gap de média seria para o teste, que poderia iniciar a fase de lateralidade, e a própria troca de polaridade, né, também com possibilidade, né, de resistência nessa condição. Aqui a gente vê citado, né, movimento mais forte de alta, né, leva a setups acumulados de venda, tá? O que que eu estou querendo dizer com setups acumulados de venda, né, pessoal? Se a gente vem direto aqui, ó, para o gap de média, abre num gap de alta,
a gente já fica com setup acumulado de venda. A gente tem o M2S, primeiro porque não havia nenhum toque ó, na média móvel de 20. Não tem nenhum ciclo forte, aqui eu não vejo um bom micro canal. A gente tem três barras e um doji, né? As barras de alta tem bastante pavio, né? E em sua maioria que acabaram sendo dojis, né? Então não tem um ciclo extremo aqui a princípio. E, né, seria a junção do M2S mais o gap de média, né? Isso num movimento forte de alta. Se não tiver uma falha de L2, né, como no M5, é um setup de venda a L1 tá, do gap de média, né? No caso, na própria L1. Aqui eu me refiro a um setup que aconteceu ali no 5 e no 15, né? A gente já chega lá. L2 na MM9 também foi uma outside, né? Mas o setup, por regra, né, só existe na média móvel de 20. Aqui, né, pessoal, na própria L2, ó, vocês conseguem visualizar que teve perda de mínima. Aqui é uma venda de L2. Ó. Aqui eu tenho uma movimentação de alta, eu tenho a primeira perda de mínima aqui, então eu tenho uma L1 e aqui eu tenho uma L2. Se fosse na média móvel de 20, seria né, o clássico M2S. Né, duas pernas de retorno na média móvel de 20. E aí, quando ele fecha, né, aqui como outside, ou seja, ele vem abaixo e fecha acima, ele acaba armadilhando alguns vendidos. Isso, né, para esse setup clássico, né, na média móvel de 20. Ele fez na 9, né, que muitas vezes também é um bom setup. Isso, né, poderia levar a algum tipo de continuidade. Se fosse na 20, né, seria vendidos armadilhados, né, num bom setup, que seria o M2S, tá bom? Aqui no caso, só citei, né, que o setup ele existe, né, na média móvel de 20. Segundo alvo, né, pago na abertura, tá, desse dia, e aqui a gente tinha a perna 1. A perna 2 é quando, né, o mercado fizer pelo menos uma nova mínima, tá? Ainda não tivemos uma perna 2. 15 minutos, não há um ciclo forte no M15, apenas gap de média, tá? A gente tinha aqui uma forte tendência do dia anterior. Vendidos conseguiram, né, é, comprados, né, conseguiram trazer o preço para esse gap de média, teve a sua venda de L1 aqui, não teve uma boa continuidade, mas manteve somente o preço em lateralidade, tá? E aí lá nos 5 minutos a gente tem mais algumas razões. Aqui, né, é importante a gente observar que não teve rompimento, né? A barra de rompimento aqui é péssima, né? Ela inclusive é uma barra de reversão de alta, ou seja, não teve comprador acreditando, né, que valia a pena comprar alto aqui o suficiente para que o mercado, por exemplo, pudesse alcançar, né, os alvos dessa lateralidade aqui projetado para cima. Então não há um ciclo forte no M15, não teve, né, nenhum ciclo para a gente estar apontando, apenas o gap de média. O teste da mínima da tendência é a premissa do gap de média. A gente já falou, né, no estudo de gap de média, né, pessoal, que muitas vezes ele é um setup lento, muitas vezes ele deriva de algum tipo de estrutura, né, como essa, por exemplo, né, aqui seria a condição de um topo triplo, para algum tipo de teste da mínima dessa tendência, tá aqui a mínima da tendência. Não confirmou o rompimento de alta da lateralidade ao final do dia. Então não tem rompimento aqui. Né? O que eu tenho é uma L1, né, aqui ao final do dia. Aqui, né, só trazendo à luz aqui aquilo que a gente havia falado. Aqui a gente tem uma L1, ó, eu tenho uma movimentação de alta. Luciano, por que você está citando só essa L1 aqui? Ó? Porque essa L1 ela deriva de um bom setup, que é o M2S. Então, L1 do primeiro M2S sem continuidade, ou seja, eu tive a ativação da L1, eu tive a venda, né, da perda da mínima sem continuidade. L2, que é tida, né, como a melhor venda, né, no caso de um M2S, falhou, né, de forma direta também na B11. Então, a venda de L2, né, ou seja, teve, né, retomada de máxima, né, o mercado, quando ele falha, né, ou seja, ele perde mínima e retoma máxima, isso leva, né, a gente à condição, né, de uma continuidade ruim, né, para os vendidos. Então, vendidos ficam armadilhados, a barra fecha como outside. Normalmente isso leva a algum tipo de continuidade, né? O Brooks ele cita, né, que seria pelo menos duas pernas, tá? Quando, né, um bom setup falha, quando você tem um bom setup que é ativado e ali ele falha. E mesmo, né, a condição de L3, né, ela acabou não levando vendidos, né, a alguma continuidade. Toda L3 é uma wedge. E não tivemos também, né, a continuidade. Falhou ali na região da POC, né, o mercado desenvolveu, né, esse movimento de alta. Armadilhando vendidos, né, e mesmo a L3 não levou a continuidade. Bons setups falhando levam o preço à direção oposta. O Auli cita, né, que quando um bom setup falha, né, o preço tende a se deslocar, né, na direção oposta. Isso, né, pelo fato óbvio de que quando um bom setup falha,
por exemplo, no caso de um bom setup de venda, vendidos não estão interessados em vender ainda naquela altura. E os compradores observando isso, né, eles acabam dominando o mercado por algumas séries de barras. O Al cita isso, né, quase dentro da dinâmica, né, de uma TBTL, né, seria duas pernas. 10 barras, duas pernas, né, num domínio mais predominante aqui os compradores. Compra baixo eram scalps, né, até a média móvel de 9. Aqui a gente havia falado, né, pessoal, do clímax e da condição, né, do mercado fazer algum tipo de TBTL, algum tipo de correção, né, pós o clímax. Aqui na própria mínima, né, da barra do dia anterior, da barra climática, a gente vê que não teve nem mesmo, né, barra fechando abaixo. A gente viu mera violação, depois uma segunda mera violação aqui com uma outside bar. Poderia, né, citar uma compra aqui, claro, era para encerrar o trade no M2S, né, porque seria o primeiro M2S, então você não vai teimar contra um setup de venda, né, então se você compra, ou se você compra esse segundo momento aqui, né, que é outra barra de alta, né, comprar acima de barras de alta, com um espaço até média móvel de 20, a sua, né, era um scalp, né, somente até a MM9 ou a MM20. Mais vezes vendidos participam ali. A diferença nesse caso foi, né, o Forte Climax. Então, mais vezes o preço chega até a média, o que, que ele faz? Ele já reage e já leva a nova mínima. A questão é que aqui, né, tinha esse forte clímax, né, que levou os vendidos, né, a começar a realizar mais lucro. A ampla participação de lucro, né, dos vendidos, né, quando o preço vai rápido demais, longe demais, né, ele gera essa possibilidade, né, de ter uma ampla realização de lucro, né? Isso é a condição, né, do clímax, tá? Então a realização de lucro desses vendidos já é essa própria lateralidade, e aí, né, compradores também, né, visualizam a possibilidade, né, de comprar e participar de clímax, nem que seja para um scalp, tá? No M5, né, aqui falando um pouco sobre o dia, né, pessoal, o mercado abre com um gap de baixa, né? A ideia inicial para o dia era uma correção TBTL, né? A gente havia falado dessa correção TBTL lá no 60, que também era um clímax, no 15, né, no 5. Em ambos, né, os tempos gráficos a gente tinha a ideia, né, de que o mercado poderia, por exemplo, vir fazer uma perna 2 aqui, em caso de continuidade direta, né, dessa movimentação. TBTL, né, de lateral a ascendente, tá? Às vezes a TBTL ela acaba sendo só uma movimentação lateral, ou seja, ela não consegue projetar uma nova máxima, então nesse caso ela é só lateral. Devido ao forte clímax de venda, né? Também, né, condicionado à notícia, mas ele é um forte clímax de venda. E o comportamento de um clímax, né, normalmente ele se repete, seja do M60 ou M15, né? No M60 havia espaço para MM9 ou MM20, troca de polaridade, é, e a linha, né, de canal da falha da wedge. Seria, né, aquelas condições que a gente apresentou ali no M60, né, onde o preço estava vindo testar, tá? O M2S, né, e a própria região de troca de polaridade da falha de wedge. Essa outside aqui, né, pessoal, só trazendo aqui de novo, ó, eu tenho aqui, ó, um movimento de alta, eu tenho aqui o preço chegando, ó, tá? A média móvel, né, aqui de 20. Né? Vejam que eu tenho um forte impulso, eu tenho uma movimentação de duas pernas, esse rompimento nunca foi confirmado, né? Vejam que essa barra ela tenta, né, romper e a gente nunca tem a questão de continuidade. E aí eu tenho uma 2BR, que leva, né, à condição de falha de rompimento. Aqui seria aquela primeira possibilidade de compra. Aqui, né, no próprio 5 minutos, ó, eu tenho o preço chegando ao M2S, e aí a gente teve aqui, ó, a L1, a primeira perda de mínimo. Tudo bem, a primeira perda de mínimo não teve retomada, também não teve outside, não teve nenhuma barra diferente, né? Já na L2, né, pessoal, quando o mercado cumpre aqui, ó, a L2, a barra que vem após, né, essa barra de baixa acabou sendo uma outside de alta. E ela é armadilha, né? Aqui alguns vendedores, né, que participaram, por exemplo, né, dessa venda de L2. Travou aqui na região de POC, viu o up do dia, né? E, né, o mercado conseguiu, inclusive, né, uma nova máxima. E a máxima, né, dessa movimentação aqui seria um ponto de stop, né, para quem vendeu L2, acima da própria barra, e o outro, né, ponto de stop seria, né, acima da própria da máxima prévia, tá? Pontos de stop padrão, né, pessoal? E aí, depois do mercado conseguir isso, né, provavelmente a gente teria mais algum tipo de movimento de alta, tá? A falha de um bom setup, né, quando ele acontece, né, de maneira rápida,
mais vezes ele leva, né, aos compradores, né, terem o domínio, né, por algum tempo, tá? Então, sempre, né, que você tem um bom setup e ele falha, né, lembre que mais vezes, né, esses vendedores eles foram armadilhados ou eles não tinham interesse, né, em estar participando, né, desse mercado. Aqui tivemos, né, algumas boas reações, né, no caso de M2P, né, na 20, ó, vejam que fecha com barra de reversão de alta, não consegue fechar, né, abaixo da 20, aqui fecha abaixo da 20 e já tem retomada direta. E aí, né, teve algumas condições de compra ainda nesse dia, né, que foi um dia muito mais comprador. Então a ideia inicial, né, a TBTL, né, no 60 havia espaço, né, abriu com gap de baixa, né, fica mais afastado ali da média. Aqui era a mínima, né, pessoal, do diário, tá? Era uma linha, né, claro, que você replica. Na MM20 teve uma venda de boa probabilidade, a venda de L1 e L2 no M2S. Ficou uma POC, né, que atua como possibilidade de suporte, e assim serviu, né? Aqui o preço corrigiu, né, até essa região de POC, e aí ele retoma, né, essa movimentação aqui, tá? Falhando, né, levando a falha, inclusive, né, da L2. Então, quando tiverem, né, uma falha de L2 na média móvel de 20, revisem, né, em backtest, né, o resultado disso aqui que a gente está apontando. Por fim, né, aqui nossos 5 minutos. No diário, né, foi uma boa barra de alta, né, a gente está se referindo àquela barra do diário, né, foi uma boa barra de alta, fechando próximo de sua máxima e baixo, né, na lateralidade. É o único tempo que faz sentido compras, mas ainda assim, né, é um cenário difícil por ser contra setups de venda no M60, o M2S e o gap de média. Então, lá no diário, né, o preço precisava, claro, vir acima da máxima de sua barra. Aqui, né, nos 5 minutos, né, que é o nosso tempo gráfico mais próximo da a gente tinha uma condição de 3 puxadas, né, uma movimentação até com certa proporcionalidade, né, de número de barras desse ponto para esse ponto, desse ponto para esse ponto. Falha de wedge, né, levaria a duas pernas de alta, né, que seria a premissa da falha de wedge. Isso, né, precisaria que o preço viesse acima da máxima, né, da barra do diário, né, para ter a ativação de compra lá no gráfico diário, né, porque se o preço nunca vem acima daquela barra de alta, nunca teve, né, a ativação, nunca teve H1, por exemplo, ou H2, no caso de um fundo duplo, né, baixo numa lateralidade, tá? E aí o que que o mercado fez, né, ele acabou vindo, né, para um bom gap de baixa. Aqui, se eu tenho uma, duas, três puxadas, eu tenho um ponto de inflexão. Se eu tenho ponto de inflexão, eu tenho perna 1, ideia de correção, e perna 2, né? Uma segunda nova mínima. Aí, no caso, rompimento leva à projeção de alvos, e rompimento, né, levaria à projeção de alvos. No M60 temos premissa de nova mínima pela falha de wedge, né, que a gente apontou lá, troca de polaridade na linha de canal e possibilidade de M2S na média móvel de 20, caso o mercado subisse um pouco. Então a gente tinha setups de venda, né, pessoal? Só. Né, era o que a gente tinha ali, né, pro, pro M5, tá? Aqui no semanal, né, a gente tem uma boa barra, assim como essa daqui foi uma boa barra, mas que continua, né, dentro dos limites, né, pessoal, da própria, né, lateralidade. Essa outra excelente barra de alta, né, ainda estava dentro dos limites, né, da própria lateralidade. Ainda não tem muita mudança. Vejam que as médias estão planas, né, estão flats. A gente estudou um pouco, né, sobre lateralidade, né, no próprio tendência. Em alguns dos estudos, o Brooks cita que em lateralidades, né, compradores eles vão realizar lucros em novas mínimas não, vendedores vão realizar lucros em novas mínimas e compradores iniciarão sua posição em novas mínimas, né? E essa é a movimentação mais comum de lateralidade, até que haja um rompimento, até que haja algum bom ciclo. Aqui no semanal a gente não tem nem rompimento, nem um bom ciclo, tá? Então, ainda nos é pouca informação. As médias estão planas, a 9 está plana, a 20 e a 50 estão juntas, né? Então, as médias estão emboladas. Esse é o cenário clássico, né, de lateralidade ali no semanal. Vai precisar de rompimento. Rompimento de lateralidade normalmente paga 100%, né, da sua projeção. Rompimentos de lateralidade, em sua maioria, falham, né, e acabam regredindo ao centro, né, da lateralidade, né? Essa é a movimentação mais comum, né, quanto à própria lateralidade. No gráfico diário, né, a gente tem até o preço, né, num fraco aí microcanal, a gente tem a barra 130, né, que acabou sendo uma barra de reversão de alta, mas a gente não está vendo ainda, né,
retomada de máxima. A gente está nessa região de fundo duplo, tá? Mas eu ainda não vi o preço, por exemplo, vir acima da máxima da barra anterior, né? Que isso é a demonstração dos compradores, né? Terem realmente interesse, por exemplo, ou mesmo ingressar, né? Forte numa movimentação, né? O preço vir acima da máxima da barra anterior. Se ele continua, né? Mesmo que fraco essa movimentação, né? Em direção, por exemplo, a um rompimento, né? Mesmo que ainda tenha, por exemplo, algumas barras de alta, mas ele vem fazendo isso daqui, isso acaba confirmando, né? O rompimento, por exemplo, né, desse fundo, rompimento desse outro fundo, e isso levaria, claro, né, a projeção desses pivôs, né, para baixo, né, com melhor probabilidade. Se tiver retomada de máxima, né, todo fundo duplo é um H2, né, aqui no caso, né, a gente tem até movimentações, né, de 3 mínimas, né, seria até mesmo, né, uma H3, né, uma retomada de máxima aqui, baixo numa possibilidade de lateralidade. E aí, conforme a gente falou naquele estudo anterior, a gente tem aqui, né, claro, os gaps abertos como magneto, que nada mudou, né, pessoal? Opa, Luciano, tem retomada. Mercado vindo fazer isso aqui. Os magnetos serão gap, região de POC, região de gap, tá? Por quê? Porque é a lateralidade. Aqui no M60, né, o preço ainda não cumpriu, né, a nossa premissa, né, a premissa, né, de uma falha de wedge é um tempo gráfico mais amplo, né, pessoal? Não necessariamente isso daqui vai ser alcançado em um único dia, né? Eu tenho ó, uma movimentação que envolve, né, ali pelo menos 3 dias, né? Eu tenho aqui ó, em um dos dias, aqui em outro dos dias e aqui já num terceiro dia. Então essa movimentação envolveu 3 dias. E eu tenho aqui ó, a falha, né, de uma wedge. Essa wedge é que mais vezes gera pelo menos uma correção TBTL ou mesmo, né, um movimento de reversão, né, para teste, por exemplo, do início do canal. Dessa vez ela falhou, né, a wedge falhou. E a falha do wedge tem premissa de pelo menos duas pernas. E aí a gente tem aqui perna 1, né, esse grande movimento de baixa, e a perna 2 ela se conclui quando o mercado vier abaixo da mínima prévia. Então a gente tem ainda, né, dentro do M60 para segunda-feira, a condição, né, de ter uma nova mínima. Essa ainda é a premissa, tá? Não necessariamente ela vai se concluir, ela iria se concluir exatamente tudo no mesmo dia, porque a gente está falando dos 60 minutos, e aí a gente olha, né, a gente vê que parte dessa movimentação está no dia 7, parte dessa movimentação está no dia 8, parte dessa movimentação está no dia 9, né? Aqui já tem, né, a movimentação de correção no dia 10. Aqui um impulso de baixa, né, com uma, uma breve correção. Então aqui a gente está abaixo da 9. As médias aqui nos 60 minutos ó, estão abertas, alinhadas e direcionais. Então isso torna, né, o mercado muito mais vendedor. Retornos à média móvel de 20, Luciano, M2S. Preço acima da 20 dentro de um topo duplo, possibilidade de bandeira de baixa em forma de topo duplo, mais gap de média, seria ainda um setup para teste da mínima da tendência. Como, né, teve a falha de wedge, seria para uma mínima mais baixa, tá? Nessa condição aqui, né, por conta, né, de ter tido a mínima mais baixa. Aqui no 15 minutos, pessoal, a gente já estudou rompimento e correção. Espero que vocês já tenham, né, internalizado essa dinâmica. O mercado abriu com gap de baixa, Luciano. Ele abriu com rompimento. A questão é o que ele vai fazer, né, com esse rompimento. Se vai ser rompimento e correção, se vai ser rompimento e continuidade, ou se vai ser rompimento e falha, né, de rompimento. No rompimento e falha de rompimento, é claro, né, que os compradores tomariam, né, controle do gap de baixa, né, e o mercado viria para uma condição de movimentação de alta. Então, falha de rompimento. O rompimento em si falhou, tá? Então, numa falha de rompimento, os compradores tomam de conta, tá, dessa movimentação. Em um rompimento e correção, né, o rompimento é o próprio gap, o preço estava aqui, ele abre aqui, ele veio até aqui embaixo, então a gente lê todo esse movimento de alta aqui, ó, até essa região de troca de polaridade como correção, porque ele veio até aqui e voltou. Então a gente tem rompimento, né, esse deslocamento desse ponto a esse. O mercado veio até aqui, ele corrigiu até a região de troca de polaridade, rompimento e correção. Você teve um gatilho de venda aqui, seria uma venda interessante, né? Se você a realiza aqui, você mantém seu stop aqui, e aí você tinha a premissa, né, do mercado te levar, né, à condição de continuidade, né, rompimento e correção. E aí ele teria, né, que vir pelo menos até uma nova mínima. Dentro dos 5 minutos, né, a gente falou que a gente tinha a possibilidade, né, dessa região como ponto de inflexão.
Então, quando ele faz o gap, ele já renova o ponto de inflexão, ele deixa essa movimentação como perna 1, né? E uma nova mínima seria a perna 2, tá? E aí, claro, né, trabalhar, né, os alvos, né, mais próximo de você, ó. Primeiro alvo, né, já foi alcançado na primeira barra. Segundo alvo, né, e por fim aqui, ó, terceiro alvo, né, dos movimentos mais próximos desse outro pivô, né, pagou o segundo alvo dele. Como a gente falou, né, pessoal, aqui no próprio 60 minutos, né, a gente viu que tem a falha de wedge, a gente tem isso daqui com perna 1, então a gente tem a premissa de que o preço vai vir em algum momento abaixo dessa min. Então, aqui, né, esse rompimento já está muito difícil de visualizar no 15 minutos, já seria algo para visualizar lá no 60, por conta do número de barras, né, mais de 70 barras. Então, aqui no M15, rompimento, correção, né, e continuidade. Né? Aqui teve notícia, né, pessoal? O mercado fez uma barra grande aqui. Isso daqui desconfigurou bastante coisa, né? A gente já olha lá nos 5 minutos, mas ainda assim, né, levou o mercado a outra condição de três puxadas, né? Hoje também teve algumas condições, né, de movimentação de três puxadas que levou, né, a algum tipo de mudança. Ainda falando, né, sobre projeção, né, para o dia seguinte, para segunda-feira, a gente não tem uma tendência de alta, isso é importante, né? Só tenho aqui 8 fechamentos. Então é muito mais fácil o mercado reverter e vir pagar a nova mínima aqui, se eu ainda não tenho uma tendência de alta. E outra, né? Vamos ver quantas barras a gente teve aqui ó, abaixo da média móvel de 20. 20, 22, né? 22 candles ali abaixo da média móvel de 20. Se eu tenho 22 fechamentos abaixo da média móvel de 20, eu tenho gap de média. Esse gap de média, pessoal, ele passa aqui ó, da média móvel de 20, né, do M2S, ele vem direto, né, e aí eu tenho aqui ó, as duas barras completas. Aqui eu tive a venda de L1, e aqui, né, depois que ele retoma a máxima, eu tenho aqui a venda de L2. Eu já tenho o preço ativando, né, a venda, então a mínima da tendência ela se encontra aqui. Lá nos 60 minutos a gente tem premissa do preço, né, de vir abaixo da nova fazer uma nova mínima, uma perna 2. Então seria ainda, né, o mercado mais vendedor, quanto as setups também aqui no próprio 15 minutos, tá? Aqui, né, fica mais claro, né, a visualização do movimento de rompimento e correção. Deixa eu só apagar esse fibo aqui. Aqui é a região de POC, né, pessoal, do estudo que a gente havia deixado, né, POC, topo duplo, MM200, né, como resistência, ela está extremamente inclinada. E aí o mercado abre com gap de baixa, ele abre com um rompimento, então tem a barra 1, barra 1 como rompimento. O mercado corrige, né, ele chega até a região de troca de polaridade, rompimento e correção. A primeira venda, né, aqui nos 5 minutos, né, como um gatilho, ela apareceu aqui na barra 5, tá? Quando, né, a mínima da barra 6 veio abaixo. Então aqui ativou uma venda. O stop seria aqui assim, e você teria esse espaço aqui a princípio, né, para você buscar pelo menos a perna 2, tá? Da condição de falha de wedge, né, que deu certo, renovou o ponto de inflexão. Então seria, né, isso daqui, ó, perna 1, mercado corrige, né, e aí a perna 2, né, que seria a nova mínima. Aqui, né, já onde ele estava pagando aqueles alvos que a gente já mostrou ali a projeção, teve uma pequena movimentação de três puxadas, né? Você tem aqui uma, duas, três puxadas, tá? Aqui teve notícia, né? Então essa movimentação aqui ela desconfigurou as coisas. Por que eu estou falando que ela desconfigurou, Luciano? Porque ela renova o ponto de inflexão dessas três puxadas aqui. Né? Então, se ela renova o ponto de inflexão, a premissa é perna 1, né? Corrigir perna 2, tá? Mas ela não teve, né, continuidade aqui alguma, né? Ela é uma barra muito grande, né, movida muito mais por notícia. Ela muda um pouco a estrutura dessa máxima, ela muda a estrutura da outra máxima intermediária, ela só não muda, né, a máxima da estrutura do dia, tá? E ainda assim, né, levou, mas isso daqui deixou, né, as coisas mais confusas. Aqui a outra condição de uma, duas, três puxadas intraday. Essa cunha aqui, né, aquela cunha, né, que vai afunilando a movimentação, a cunha que o Brooks fala que tende a ter, né, mais sucesso quanto, né, a reversões, tá? E aí aqui, ó, se eu tenho uma cunha, né, se sempre que eu visualizo, né, movimentação de três puxadas, ó, eu tenho ponto de inflexão, perna 1, né, perna 2 terminou, né, na hora que perdeu o mínimo aqui, ó. Então aqui eu tenho a perna 1 e aqui a máxima da perna 2, tá? Nos 5 minutos, Luciano, eu tenho uma tendência de alta, vamos dar uma olhada aqui mais uma vez o preço falhando na 200, né?
É importante manter esse reflexo, né, dessa compreensão. Aqui eu tenho um microcanal. Esse microcanal já levou o preço à nova mínima, né, ele já concluiu a sua premissa mínima, né, que um bom ciclo, né, normalmente ele leva pelo menos a uma perna 2. Aqui, né, você tem o microcanal de alta, você tem, né, o mercado migrando, né, de microcanal para canal estreito, tá? Barra de pausa, né, pequenas correções, ó. As primeiras tentativas, né, de reverter microcanal tende a falhar e tende a levar a nova máxima. Aqui, né, um setup de compra. Foi, né, Luciano, já aqui uma tendência de alta. Ó. Vejam que eu já tenho mais de 20 fechamentos, então aqui esses toques na 20 acaba sendo M2B, né? O primeiro M2B ainda levou uma nova máxima. Aqui teve uma pequena volta em V, impulso, né? E um impulso mais forte na direção contrária. Revertendo, né? Teria, né, a projeção, né, desse pivô aqui, ó, como possibilidade já, né, de alvo. Posso usar o pivô inteiro também. Então, já tem, né, essa pequena volta em V aqui. E já tem gap de média, né, pessoal? A gente falou que é a tendência. Já tem gap de média, né, aqui de 2 barras. Isso aqui pode já ser o teste da máxima da tendência, isso aqui, dentro dessa pequena tendência, pode ser uma MTR. Lembrando, né, que a mínima é a mínima lá dos 60, tá abaixo, né, dessa região de fundo aqui ainda, tá bom? Então, aos vendidos, né, tá melhor, né, no próprio M60, no próprio 15 minutos, né, tá mais interessante, porque tem setup de venda. Aqui nos 5 minutos, né, seria interessante, né, de novo, né, um gap de baixa, né, uma movimentação que gera uma direção inicial, né, favorável aos vendidos. E aí, mais uma vez, né, o preço pode ter rompimento e falha, né, opa, Luciano, o mercado abre aqui com gap de baixa, né, testando essa região de POC, tá? E aí a barra 1 fecha desse jeito, a barra 2 já vai acima da máxima da barra 1, e aí o mercado inicia, por exemplo, um bom ciclo. Opa, isso daqui é um rompimento e falha, né? O rompimento falhou, ele não teve continuidade, não teve a continuidade esperada. Aí a gente tem rompimento e correção, o mercado abre, né, aqui, o preço, né, faz às vezes até uma máxima aqui, mas você vê que fica muito pavio, e aí de repente vendidos, né, retomam. Então a gente tem rompimento, mercado corrigindo, e vendidos, né, voltando a participar. Né? Como a gente citou, lá no M60 tem premissa de nova mínima, então é mais favorável, né, aos próprios compradores. E aí também tem um rompimento e continuidade, né, pessoal? Só não esquecendo desse, né? Tem aqui às vezes uma barra de rompimento, uma barra de continuidade. Muitas vezes isso daqui leva, né, a uma boa tendência, né, pelo menos temporariamente, tá bom? Até ter, né, uma primeira correção real. Às vezes o mercado anda, né, em abertura 10 barras ali sem nenhuma uma retomada de máxima, né, sem nenhuma correção inicial, tá bom? Para o estudo de hoje era isso, pessoal. Valeu, né? Um forte abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Bons trades na semana que vem. Domingo, né, a gente se vê no estudo ali da mentoria ali, da parte fechada ali do YouTube, beleza? E pra galera do grupo lá, né, eu envio o link. Valeu, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, um bom final de semana e até mais.